Como podemos saber se o tratamento realizado para a sífilis foi bastante efetivo? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo você vai saber como que nós fazemos o acompanhamento para saber se o tratamento que foi realizado para a sífilis foi ou não um sucesso. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quem tratou ou está tratando esse problema, essa situação de ter adquirido, contraído a sífilis, entende muito bem do que a gente vai falar aqui. Porque, afinal de contas, você contraiu provavelmente uma doença sexualmente transmissível que, se não descoberta ou se não tratada adequadamente, pode dar muitos problemas futuros na sua vida. Quem já não viu falar daquela história de bebês que nasceram cheios de problemas por conta dessa sífilis, mães que não trataram esse problema adequadamente e o filhinho acabou nascendo com diversas malformações por conta dessa bactéria. Por isso que é extremamente importante a gente saber se, ao realizar o tratamento, você realmente acabou melhorando ou não desse problema. E como que a gente avalia isso? Como que nós sabemos se o tratamento realmente foi ou não efetivo? Então a primeira coisa que a gente tem que avaliar, pessoal, é saber se o antibiótico que foi administrado para você foi realmente apropriado ou não. Até hoje, mesmo com todos os avanços, o tratamento indicado para você matar essa sífilis é a penicilina benzatina. É um antibiótico que tem mais de 60, 70 anos de mercado, mas que, por incrível que pareça, essa bactéria, que é o treponema da sífilis, ainda tem uma sensibilidade muito alta a esse antibiótico, que é um antibiótico que é administrado via intramuscular. Você, se não sabe o tempo dessa doença, geralmente tem que fazer 6 aplicações, duas ampolas por semana em cada nádega durante 3 semanas. E a gente sabe que não existem ainda relatos consistentes de resistência bacteriana que essa bactéria da sífilis, que é o treponema, tenha a esse tipo de antibiótico. Por isso, quando você realiza o tratamento certo, já é uma grande coisa, provavelmente você já tratou apropriadamente essa doença. Pois muito bem, mas eu quero ter certeza, eu quero saber se realmente o tratamento que eu fiz foi ou não apropriado. Preciso de alguma coisa que me mostre essa eficácia do tratamento. Então, o que a gente utiliza para a gente fazer esse acompanhamento, pessoal? A gente utiliza de testes sorológicos, que são o quê? Que são anticorpos que o corpo da gente produz na presença dessa bactéria existente no nosso sangue. E esses anticorpos detectados fazem a gente, primeiro, detectar a presença da sífilis e, em segundo, a gente usa desses anticorpos para fazer o monitoramento da resposta ao tratamento. E existem basicamente 2 testes que a gente realiza aqui no nosso meio, que é o VDRL, que é um teste não treponêmico, e existe também os testes treponêmicos, baseados principalmente pelo FTA-ABS, que são exames que nos ajudam nesse monitoramento. O VDRL é aquele exame que é realizado para todo mundo. Eu quero saber se alguém tem sífilis, eu realizo esse VDRL, que é um exame mais sensível. Ele vai detectar sífilis mesmo às vezes em quem não tem esse problema. Quando você tem um VDRL positivo, se você realmente quer confirmar se o VDRL positivo é decorrente dessa sífilis, porque o VDRL pode aumentar em outras situações que não são sífilis, tais como doenças hepáticas, tais como certas doenças reumatológicas. O VDRL pode aumentar e você não ter esse problema.
Então eu quero ter certeza do que realmente eu tive. Você realiza um teste treponêmico para você descobrir esse diagnóstico, que é o FTA-ABS. Se o FTA-ABS a gente pede na posição IgM e IgG, quando é IgM é um anticorpo recente e quando é IgG é um anticorpo mais antigo, se esse resultado vier positivo, você confirma que aquele VDRL anterior que você tinha realizado realmente subiu por conta da presença da sífilis. Então, o FTA-ABS serve para você confirmar esse diagnóstico. Uma vez você, com esse resultado positivo, aquela elevação, aquele resultado alterado do VDRL foi causado pela essa presença da sífilis. Beleza, você descobriu que você tinha esse problema e você realizou o tratamento apropriado. Vamos supor que você tomou aquela penicilina benzatina. Como que a gente faz esse tipo de acompanhamento? A gente utiliza na verdade a gente utiliza somente um desses anticorpos produzidos pelo corpo, que é o VDRL. Por quê? O FTA-ABS, ele, como é um anticorpo que sempre vai ficar circulando no teu corpo, ele chama que é um anticorpo que forma uma espécie de uma cicatriz sorológica. Ou seja, uma cicatriz que você tenha na mão, uma cicatriz que você tenha no braço, você vai perceber essa cicatriz até o dia da sua morte, porque não tem como você retirar isso do seu corpo. E a mesma coisa é o FTA-ABS. Esse exame sempre vai virar positivo se uma vez você já teve sífilis na sua vida. Ou seja, se esse exame vier positivo e você mesmo assim tratou, não significa que você tem sífilis, mas significa que você já passou por isso. E isso é extremamente importante para a gente estabelecer essa diferenciação. O que a gente usa para acompanhar o tratamento, para ver se realmente foi certo? É o VDRL. Que o VDRL, para quem não sabe, ele tem algumas titulações, ou seja, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64, por exemplo. Então, quanto mais sífilis você tiver no teu corpo, mais alta é essa titulação. Por exemplo, 1 para 64 significa que tem mais sífilis ali no teu corpo do que uma titulação de 1 para 8, por exemplo. E isso é extremamente importante, porque quando você administra essa penicilina benzatina, se você fez tudo bem direitinho, essa titulação tende a diminuir conforme vai passando o tempo. Eu fiz o tratamento certo com essas injeções. O que eu espero? Eu tinha um VDRL de 1 para 32. Depois que eu terminei o tratamento, eu espero que esse VDRL ele caia de 1 para 8, 1 para 4, 1 para 2, o que significa que o tratamento realmente teve resultado. E esse VDRL, na grande parte dos casos, ele acaba ficando negativo. Esse VDRL some na boa parte do tratamento. Entretanto, existem alguns pacientes que, mesmo tratando essa sífilis adequadamente, esse VDRL sempre virá positivo, mas não virá em titulações altas, ou seja, vai dar 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4 no máximo, a gente verifica que o resultado tenha sido satisfatório do tratamento. Então você não precisa se apavorar se o VDRL ainda ficou positivo, porque provavelmente ele vai levar muito tempo para ficar negativo ou talvez para permanecer assim em titulações mais baixas ao longo da sua vida. O que indica então que o tratamento foi certo? É que essa titulação do VDRL vá baixando com o tempo, ou seja, cada vez você perceba que esses níveis de VDRL vão caindo gradativamente. Enquanto que o FTA-ABS, ele indica que o tratamento, você já somente passou pela sífilis. Ele não é feito para a gente monitorar o tratamento dessa doença. Por isso que essas duas sorologias são aquilo que realmente nos guia no nosso diagnóstico e a gente reitera que é importante você realizar esse acompanhamento, principalmente com VDRL, para ver se essa titulação está caindo e verificar se realmente o tratamento que você fez foi efetivo. Mas de antemão já aviso, é muito difícil você ter tomado essas penicilinas e o tratamento não ser efetivo. De tudo que eu vi até hoje, o paciente realizou o tratamento com a penicilina benzatina e o VDRL não baixou ou até mesmo aumentou, provavelmente você tenha se reinfectado novamente. Você matou aquela sífilis que você teve quando tratou com a penicilina benzatina, mas provavelmente você se reinfectou
alguma outra vez para subir esse VDRL. Por isso que a gente sempre recomenda que quem tenha tido contato sexual faça esses testes confirmatórios, mas principalmente realize o mesmo tratamento que você fez. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.